Cidade de São Paulo, bairro do Ipiranga. Escola Municipal de Educação Infantil Dom Pedro I. A escola de educação infantil mais antiga da cidade. Ela foi fundada em 1935 como Parque Infantil do Ipiranga. Nessa época, a educação infantil em São Paulo estava vinculada ao Departamento de Cultura, que durante vários anos foi dirigido pelo escritor Mário de Andrade. Em 1975, o local passa a ser a EMEI Dom Pedro I. O espaço muito particular dessa escola estimulou a sua diretora a desenvolver uma tese sobre o tema. O que tem de especial no edifício, na arquitetura da escola, é que ela tem uma preocupação que era da década de 30, uma escola de 1935, onde a Escola Nova, os filósofos da Escola Nova acreditavam na necessidade da higiene mental. Então, por isso que a escola ela é toda de vidro e o tempo todo dá a visão para a área externa, que é uma área jardinada, com um ambiente que tem a preocupação de ser um ambiente atrativo para a criança e divertido ao mesmo tempo, e que propicia também as pessoas de fora, porque o muro ele é todo constituído de pilastras, também verem o que está acontecendo aqui dentro. Então, a escola ela tem, de qualquer lugar em que você esteja, ela dá essa sensação de uma escola aberta e de não confinamento, né? O espaço é muito mais importante do que a gente pensa, porque ele não é só um apoio, né? Ele não é só um elemento que favorece a aprendizagem, mas ele tem a sua proposta, ele é um elemento curricular. É isso que eu defendo. Ela aponta uma ideia importante para ser discutida entre os professores em qualquer escola, que é o papel do espaço na educação das crianças pequenas. As crianças pequenas constroem a sua personalidade, a sua identidade, na mediação com os outros, em primeiro lugar, mas no lugar onde elas vivem. Então, assim, um espaço totalmente cimentado, ele vai já determinar que atividades vão ser desenvolvidas lá. Como esse espaço dessa escola, que é ajardinado, que tem tanques de areia, muitos brinquedos, a hora que as crianças saem, ele mesmo já convida, ele mesmo já propõe. Os parques infantis tinham como objetivo educar, assistir e recrear. Sendo assim, os elementos construtivos e a arquitetura dos prédios estavam voltados para esses objetivos. Havia a preocupação de poucas salas e muita área externa, muito jardim. E aí, conforme vai, lá na década de 70, vem uma crença de que a pré-escola vai resolver os problemas, os dilemas de evasão e repetência, que o índice era muito alto na década de 70, no primeiro grau, principalmente nas primeiras séries. Então, começa a ampliar o atendimento na pré-escola, mas, ao mesmo tempo, ela vai adquirindo um caráter mais escolar. Então, as crianças passam a permanecer mais tempo nas salas e o espaço externo acaba se transformando, porque são construídas mais salas de aula e o espaço externo passa a não ser tão importante, mas a sala de aula como uma forma de preparar e de prevenir o fracasso escolar nas primeiras séries do ensino fundamental. E com isso há uma perda para as crianças, porque essa aquisição desse caráter mais escolarizado, de alguma forma o fracasso que deveria ser prevenido, né, que o objetivo era a prevenção do fracasso, ele vai sendo antecipado também. Então a gente começa a observar na pré-escola também observações como a criança não acompanha, a criança está com problemas de aprendizagem, que não se observava anteriormente, porque o objetivo era a cultura e a brincadeira. Dos antigos parques infantis até as atuais escolas de educação infantil, a arquitetura das escolas públicas de educação infantil sofreu mudanças importantes. E hoje, quando se pensa numa escola, se pensa assim, quantos alunos vai se atender aqui? Então, quantas salas de aulas eu vou fazer? Muita sala, pouco espaço externo. E totalmente cimentado, você não encontra mais tanques de areia. As crianças pequenas, o melhor lugar para eles se adaptarem, os pequenininhos, é no tanque de areia.
porque eles vão chegando, cada um no seu ritmo, vão brincando, daqui a pouco eles estão brincando juntos. E as construções atuais já não prevêem tempo de areia. Quando as crianças elas aprendem dentro da sala, as coisas organizadas, sentadas no papel, etc, etc, elas aprendem uma série de coisas, né? Se elas puderem aprender subindo na casa da árvore que está no pátio, e elas correrem, elas subirem, elas levantarem, elas aprendem o mundo de um outro jeito. Então, é uma discussão que precisaria permear os educadores, os arquitetos, os engenheiros, o governo, mas que ainda não está presente na ordem do dia, essa aqui é a verdade. E aí, agora que, usando o espaço, as pessoas percebem que quem usa é que sabe de verdade. A gente tem que garantir para eles que na escola, assim como na vida, eles tenham um espaço para brincar, porque é brincando que eles aprendem. E é brincando que eles vão estabelecendo relações e vão se relacionando com o mundo, às vezes em brincadeiras espontâneas, outras vezes até com uma interferência do adulto, para garantir exatamente que eles, não que eles aprendam os conteúdos escolares, mas que eles aprendam a brincar e que brincando eles continuem descobrindo o mundo. Cada instância de governo deveria estar pesquisando quais são os materiais e o que é mais adequado para você construir a escola boa para aquele lugar ali, né? Sabe, está fazendo uma pesquisa nesse sentido, uma coisa que seja adequada àquela realidade. O que é bom para o sul não é bom para o norte, entendeu? Quer dizer, não dá para você achar que existe nesse sentido um padrão. Na prática, grande parte das escolas de educação infantil do Brasil não apresenta condições ideais de espaço. Mas eu acho que mais importante do que você ter aquele brinquedo específico, aquele espaço ideal e adequado, é você ter claro, o professor e a escola ter claro, que a criança tem que se apropriar daquele espaço. Se você tem um espaço em que esse espaço é construído junto com as crianças, e esse espaço, na verdade, ele precisa estar muito bem organizado no sentido de que se entende que as crianças precisam construir progressivamente uma autonomia e transitar pelo espaço escolar com desenvoltura, como é que os materiais estão à disposição delas numa altura em que seja acessível? Como é que as diferentes tarefas que compõem a rotina escolar, que demandam às vezes uma organização do espaço um pouco diferente, anuncia para as crianças muito pequenas a tarefa que vai começar ou a atividade que vai ter naquele momento. Então, acho que o espaço revela muito do trabalho que se tem, a relação que existe entre o professor e aluno, um pouco da ideia que o professor faz das próprias crianças, e de ter na autonomia um valor. As nossas escolas tinham que aproveitar muito mais o espaço externo. Quer dizer, a praia, a floresta, os campos, o rio deveriam ser parte das escolas. Mesmo aquelas que não têm, quer dizer, fazer passeios deveria ser uma rotina semanal das escolas. Por quê? Porque ocupar espaços, observar espaços, vivenciar espaços é uma forma da criança ampliar o seu universo cultural, né? Porque se ela está só fechada numa sala de 4 paredes e ela vê só os livros e ela vê só papel para desenhar, ela aprende que viver é responder mecanicamente a questões e é ficar quieto, disciplinado, se conter num espaço. Por outro lado, há experiências de escolas que têm salinhas pequenas. A sala de aula serve para fazer reunião, para fazer combinado, para comer pipoca quando chove, para contar uma história. Agora, o espaço dos pequenininhos que estão aprendendo a se movimentar, aprendendo a falar, a olhar, a pensar, a ver os bichinhos, é um espaço externo.
fica a questão de como conciliar a ideia de uma escola mais aberta e que valorize o espaço externo e a segurança das crianças. Eu acredito que a segurança da escola está na integração que ela tem com a comunidade. Quando a comunidade percebe a escola como um lugar seu, como um equipamento que lhe pertence, ela cuida, ela não invade. Eu acho que essa escola é um exemplo, porque é uma escola muito aberta e muito segura. Você vê tudo que tem aqui dentro, de lá de fora, e a gente não tem questões de segurança, não acontece aqui. E as pessoas que chegam aqui sentem isso também. Às vezes vem visitar a escola e fala que a gente entra e sente tem uma sensação de liberdade.